Retornamos com o Filosofando, que hoje está tratando de alguns aspectos importantes da obra Depois da Morte, de Leon Denis. No bloco anterior, falamos sobre o sofrimento que acomete o ser humano. E se você também deseja ajudar o seu próximo, oferecendo-lhe esclarecimento e consolo, seja também uma semente de luz, tornando-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para o 0800 12 18 38. Professora Sônia, Leon Denis, ao final do seu livro Depois da Morte, ele escreve sobre a importância do estudo, que ele define da seguinte forma: o estudo é fonte de ternos e puros gozos, liberta-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer as tribulações da vida. Sem dúvida nenhuma. Ele diz ainda que é importante lermos um livro sério, um livro que possa fazer com que nós cresçamos por dentro. É diferente de autoajuda. A autoajuda, que eu sempre digo, ele é um anestésico, né? Ou é um analgésico. Uma lavagem cerebral. Ele vai minimizar a dor, o sofrimento naquele momento, não que ele seja inútil. É muito interessante que a gente aprenda a definir, a conceituar os mecanismos espiritualistas que estão pelo mundo. A autoajuda nada tem a ver com o espiritismo. A autoajuda fez parte de um movimento espiritualista que surgiu nos Estados Unidos e se expandiu pelo mundo inteiro. Então ele visa essa diminuição do sentimento de sofrimento e de aflição. Então naquele momento ele até pode atuar como um anestésico, conforme eu disse, mas o problema permanece. Então somente o estudo, o autoconhecimento em si, o estudo da doutrina espírita, para que nós possamos saber as causas e os porquês do sofrimento, principalmente no que eu falei no bloco anterior, acerca do fato de nós vivermos num plano de provas e expiações, do qual nós não podemos escapar, mas existem outras formas também de nós minimizarmos o sofrimento, que é o estudo, né? Esse estudo constante, Leon Denis evoca o pensamento de espíritos eminentes que escreveram obras monumentais de crescimento humano, como no caso dele próprio. Ele não cita ele próprio, mas ele é um exemplo, né? A Kardec também, e há tantos outros, né? Hermínio Miranda, para citar os nossos brasileiros queridos, Deolindo Amorim, Herculano Pires, tantas obras espíritas que estão aí para ser estudadas, meditadas, e nós muitas vezes esquecemos. E na complementaridade desse estudo, porque é importante que nós exercitemos esse sentimento fraterno que vai surgindo a partir do instante que nós vamos sendo educados por ele, nós podemos nos tornar partícipes de obras assistenciais, né? Como no caso, por exemplo, eu citei o Médicos Sem Fronteiras numa outra ocasião do nosso programa, mas também atuando nas Casas André Luiz, por exemplo, né? Na nossa unidade de longa permanência, na assistência com os nossos internos. É um trabalho dos mais ricos, dos mais importantes que se faz hoje em Guarulhos, em São Paulo, até no nosso próprio país, porque não existe, que eu saiba, uma instituição tão grande que cuida de tantas pessoas ao mesmo tempo, com tantos cuidados e que precisam tanto do nosso apoio. É um centro de referência. Então não podemos esquecer que o nosso contributo para a instituição é dos mais importantes. E fazemos tudo isso com espírito não digo de caridade, também a caridade, mas de participação. Quer dizer, você está fazendo alguma coisa pelo mundo, né? Por alguém que está do teu lado. Então você não vai embora deste mundo dizendo para si mesmo, lá no mundo espiritual, nossa, tinha tantas coisas para serem feitas e no fim eu não fiz, né? É verdade. E foi importante levantar essas questões, porque o que a gente depreende desse livro é que realmente a solução, o caminho para
recuperarmos a esperança perdida diante da crise moral, diante de tanto sofrimento, é o estudo da doutrina espírita. Isso. Que é a doutrina cristã. Então, Márcia, sabe que durante todos esses anos de estudo do Espiritismo e estudo de outras linhas espiritualistas, eu, pessoalmente, nunca encontrei nada que me consolasse tanto do que o Espiritismo. Eu acho que nós deveríamos de compreender um pouco mais o Espiritismo em si, o Espiritismo com Allan Kardec, com os pioneiros do Espiritismo, sem inserções indevidas que nada dizem ao composto doutrinário trazido pelos espíritos superiores. Não existe consolo maior para a nossa vida do que saber que nós somos assistidos pela espiritualidade superior, que vez por outra nos envia os seus missionários do amor, como Leon Denis. Então, vejam só, eu queria ler o final desse livro, só uma pequena passagem onde ele diz: nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações, desconhecidas dos sensuais e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre dos espaços e um prelibar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. Bem, estamos caminhando já para o final desse nosso programa de hoje. Eu queria lembrar ao nosso querido ouvinte e telespectador que poderá deixar sua opinião, sua dúvida, tecer algum comentário no facebook.com/cfeorg. Queremos também convidá-los para que nos assistam, nos façam companhia no nosso próximo programa, que será na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!